sobe o Bahia. Legal. Bom, vamos acompanhar aqui os gols do empate do Palmeiras. Aí a gente passa agora pela Série A. O Palmeiras já campeão da Série A. O que o Walter, goleiro do Cuiabá, defendeu hoje, hein, Jean? Foi uma das melhores atuações, se não a melhor, de um goleiro nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um negócio impressionante o que ele fez mesmo. O Palmeiras finalizou 28 vezes a gol. O Walter fez grandes O Everton falhou aqui, não? Nessa saída aqui, ó. Acho que quando a gente diz... É o Everton, né? É o Everton. Eu acho que... Eu sempre faço o seguinte exercício. Vai o goleiro do São Paulo tomar esse gol. A gente passa 3 horas falando que o São Paulo não tem goleiro. E não tem a menor... Amanhã tem a convocação. É esse, né? Exatamente. E, enfim, acho que no fim das contas, o ponto acaba sendo ainda um ponto importante para o Cuiabá, né? Se o Cuiabá vencesse esse jogo, a disputa pelo rebaixamento, a gente poderia dizer que ela estava fechada já. Você já teria os 4 rebaixados praticamente definidos. Agora não, né? Porque o pontinho, acho que ele foi importante, jogando contra o campeão brasileiro. O ponto foi importante, mais uma defesa do Walter aí. Falta foi espetacular. Mas assim, o ponto foi importante, mas a gente lembra, o Cuiabá joga fora de casa com o Atlético Mineiro na próxima rodada, então pode perder e pode chegar numa condição ainda complicada de rebaixamento na última rodada. Só destacar a atuação, quem diria, do Atuesta no Palmeiras. Jogou muito bem, mostrou, né? Eu achei que você ia falar do Daverson. Mas o que eu achei legal... Vem jogando bem. O que eu achei legal do jogo de hoje é que assim, o Palmeiras está no momento em que só se fala do Endrick. Naturalmente, tá milhões de motivos para isso. E o Abel sabe que a vida dele não é só Endrick, que ele tem jogadores para trabalhar e ele tem jogadores para recuperar, né? O maior investimento que o Palmeiras fez é no Flaco Lopes. E o Flaco Lopes, ele foi vítima... não que isso tenha atrapalhado ele, mas a impressão, o que se fala sobre o Flaco Lopes é muito reflexo da maneira que se trata futebol aqui no Brasil. Porque o Flaco Lopes chegou, seus primeiros jogos foram bons, e a primeira impressão é, rapaz, Palmeiras acertou, hein? Contratou o centroavante que vai ajudar, hein? Aí ele começou a jogar mal, teve um jogo contra o Atlético Paranaense que ele pede um gol que não poderia perder na Libertadores, e aí muda, fala, esse aí é o Flaco Lopes, joga nada, esse aí, Palmeiras tem um monte de centroavante, mas não tem nenhum. Então tem que ter calma, porque ele é um jovem jogador, ele já era jovem no Lanús e onde ele estava ambientado, aqui ele chega num outro contexto e ele vai oscilar. Ele é mais jovem ainda. Aparentemente, e o Endrick parece que é mais velho do que é. Exato. Mas assim, era muito confortável pro Abel, falando, deixa o Endrick jogar, porque todo mundo quer saber do Endrick. Mas ele tem que recuperar os outros jogadores também. Então achei muito bom ele dar hoje titularidade pro Flaco Lopes. O Flaco Lopes fez o gol de empate do Palmeiras, perdeu outras chances que parou na monstruosa atuação do Walter. Então a escalação de hoje é um olhar coletivo do Abel. E o Atuesta também é um outro exemplo, porque ele não é mau jogador. Acho que é uma questão de intensidade muito clara. Ele não conseguiu entender ou captar a intensidade do jogo do Brasil na primeira temporada. Ele veio da Major League Soccer, onde o giro é um pouco diferente. Acho que para a próxima temporada vai ser um jogador mais adaptado. E o jogo de hoje dele, de fato, foi muito bom. O Navarro entrou no jogo também no segundo tempo. Enfim, são apostas do Palmeiras e até jogadores... Até o Jorge pela lateral esquerda também entrou. Sobre esse jogou pouco, né? O Walter, essa semana eu estava comentando com o Zupac. Eu estava preparando um material para o Sport Center sobre o título do Palmeiras e estava medindo a efetividade do goleiro, do Everton, né, a importância dele. O Everton, nas contas que eu pude fazer ali, foi o goleiro com o terceiro melhor aproveitamento, de assim, quantidade de chutes na direção do gol versus quantidade de defesas. Ele bateu ali 78% a 79% de efetividade nas defesas. Acima dele, o Walter em segundo e o Cássio em primeiro. O Cássio costumeiramente ocupa essa função. E o Walter, convenhamos, teve que trabalhar mais, né? Porque certamente sofreu muito mais finalizações contra o seu gol na comparação. Acho que só para falar em relação ao que o Zupac estava falando, de todos esses caras que chegaram e chegaram no meio da temporada, acho que sim, tá claro que é preciso ter paciência com a Atuesta, sim, o jogo de hoje deixa claro isso, por mais que boa parte da torcida já queira que ele vá embora e tudo mais, com o Tabata, com o Flaco Lopes, com o Merentiel. Talvez o único que mereça realmente as críticas que recebeu é o Jorge. Sim.
É o Jorge, porque ele chegou antes, porque parece ser uma questão de postura, de comportamento, de como lidar com a... Então, acho que assim... Perdeu espaço para o Vanderlan. Exatamente, perdeu espaço para um garoto. Então, acho que esse merece, sim, as críticas recebidas. Os outros, a tendência, até pelo que a gente tem visto acontecer com o Palmeiras do Abel, a tendência é que esses outros, eles evoluam e sejam mais importantes em 2023. E tem a volta aí do Rafael Veiga para 2023, que ficou bastante tempo fora, e aquele volante é Jailson. Jailson também. Estava bem quando se machucou. Estava muito bem. E a saída do Scarpa, que vai ser volta o Veiga, mas o Scarpa sai em contrapartida. Exatamente. Bom, vamos passar